o que gostávamos hoje de refletir aqui em conjunto para abrirmos este trabalho de reflexão é exatamente sobre o perfil do educador espírita, por considerarmos que talvez este seja uma das bases de grande importância para que depois todo o trabalho possa decorrer de forma favorável. Bem, o primeiro de todos é existirem crianças para a evangelização, para a educação espírita, não é? Porque se não existirem crianças, todo o resto do trabalho não pode acontecer. Mas existem e vão existindo cada vez mais, e é exatamente nesse sentido que aqui estamos hoje. Ora, vou-vos mostrar aqui aquilo que... Não está a passar por aqui. Aqui, ok. Dentro do perfil, gostávamos de passar aqui primeiro pelo perfil do trabalhador em geral, qualquer trabalhador, perfil do educador e, por fim, perfil do educador espírita. E porquê? E porquê? Porque para nós sermos bons e produtivos naquilo que se faz, pressupõe que devamos ter perfil para tal. Relacionarmos e convivermos uns com os outros nem sempre é fácil. E nós vivemos num mundo de relação. Precisamos estar constantemente a dar e a receber uns dos outros. E quando nos propomos a desempenhar uma determinada função, é fundamental que possamos estar habilitados para o fazer, não apenas na parte teórica, mas há um conjunto de elementos que são indispensáveis para que aconteça da melhor forma possível. E por isso este aspecto é tão importante nas mais diversas áreas profissionais, principalmente naquelas que têm a ver com o relacionamento pessoal e social. Se nós trabalharmos sozinhos, ainda que não tenhamos grande perfil para o trabalho, se calhar ficamos só nós apenas frustrados. Agora, quando nós trabalhamos com outros, com o nosso trabalho é dirigido a outras pessoas, quando nós trabalhamos em equipa, precisamos de ter um conjunto de habilidades de interação com os outros. Assim, usando as palavras de Amélia Rodrigues, todos somos educadores. Educamos pelo que fazemos e educamos pelo que dizemos. E aqui em todos os sentidos. Educamos na casa espírita crianças, educamos na casa espírita adultos, educamos no nosso lar os nossos filhos, os nossos maridos, as nossas mulheres, educamos pelo exemplo todos aqueles que convivem connosco e que se cruzam connosco. Então, a nossa atitude deve ser sempre muito responsável neste sentido. Daí que em qualquer trabalho que nós façamos, há 3 premissas básicas que são indispensáveis. Elas são o saber ser, o saber fazer e o saber agir. Quando nós falamos do saber ser, nós trazemos as características pessoais que contribuem para a qualidade daquilo que nós fazemos, aquilo que eu sou e que coloco naquilo que eu faço. O saber fazer tem a ver com as técnicas e os métodos que eu vou aprendendo ao longo da vida. E no saber agir, eu vou conjugar esses 2 saberes para então colocar em ação. Porque eu posso saber fazer, mas se eu não estiver certo no meu saber ser, se eu não parar para me conhecer, para saber quais são as minhas características que vão estar envolvidas naquilo que eu faço, a minha ação provavelmente não vai ser a mais favorável. Então, estas premissas, elas são transversais a tudo aquilo que nós fazemos, a todas as tarefas, a todos os trabalhos. Depois, muitas vezes, nós ouvimos a dificuldade de muitas casas espíritas relativamente à existência de educadores, de pessoas que se disponibilizam ou que podem levar a cabo esta tarefa que nos é tão cara e que é tão importante.
E essas dificuldades, muitas vezes, elas têm origens diferentes. Uma delas, que talvez seja aquela que é mais importante colocarmos aqui em primeiro lugar, é infelizmente a pouca relevância que muitas casas espíritas dão à educação infanto-juvenil. Peço que ninguém me leve a mal, mas efetivamente isto ainda existe. A educação infanto-juvenil na casa espírita, ela tem que ser tão importante, tem que ter tantos cuidados quanto tem o trabalho mediúnico, quanto tem o trabalho de passe, quanto tem as reuniões de estudo, as reuniões doutrinárias, é igualmente importante. E estão aqui colocadas algumas frases para subsidiar de companheiros que sabem muito mais, provavelmente, que qualquer um de nós, que vêm subsidiar esta importância da educação infanto-juvenil. Outro aspecto que muitas vezes é referido é o facto de não haver pessoas com perfil para levar a cabo este trabalho. Mas será que não existem efetivamente pessoas com perfil para este trabalho? Será que as casas espíritas sabem exatamente qual é o perfil do educador espírita? Talvez sim. E se sim, ainda bem, e hoje então iremos só aqui reforçar em conjunto. É dito ainda que seria, dentro desta dificuldade dos educadores, seria excelente se todas as casas espíritas tivessem professores ou educadores a levar a cabo estes trabalhos, e aí resolvia-se o problema. Contudo, a profissão ela não define o perfil para o trabalho. O desejável seria que o perfil definisse a profissão. E se assim fosse, era maravilhoso, porque havia muito menos pessoas zangadas, muito menos consumo de antidepressivos, de ansiolíticos e muito menos profissionais medíocres em todas as áreas, e a nossa sociedade provavelmente seria muito mais próspera. Por isso, o facto de se ser professor ou educador não é condição para se ser um excelente educador espírita. Infelizmente, eu conheço muitos professores e educadores que não gostam de crianças, o que parece muito estranho, mas é verdade. Infelizmente, é verdade. Portanto, nós podemos perfeitamente encontrar na casa espírita o perfil adequado para ser um extraordinário educador espírita. Então, desta forma, nós estamos aqui a dizer que o perfil desejável para o educador espírita é muito, muito, muito importante. Para qualquer educador, ele vai assentar em 3 grandes grupos de habilidades. As cognitivas, que têm a ver com o nosso conhecimento, com o nosso processo de educação formal, o estudo e o conhecimento, no caso da doutrina espírita, o conhecimento doutrinário também, de todos os materiais que nos são disponibilizados, as técnicas especializadas, ao nível da informática, da operação de equipamentos, porque nós sabemos que esta nova geração é uma geração muito mais digital, muito mais desperta, muito mais imediata, e é necessário utilizar recursos também que captem a sua atenção e que estejam adequados àquilo que eles procuram neste momento. Estratégias e técnicas de dinamização de estudo, que também é extremamente importante. Muitas vezes nós ainda estamos, e todo o ensino ainda está muito fechado em métodos de ensino-aprendizagem que já estão obsoletos, que já não dão frutos. Nós dizemos que as crianças têm cada vez mais dificuldade de se concentrar, de ter interesse por alguma coisa, quer na escola, e esta dificuldade é transversal a tudo, e é transversal à educação espírita também. Porque se eles estão preparados para receber outro tipo de estímulos e nós lhe continuarmos a dar estímulos que a eles não estimulam,
é claro que eles vão desligar. Então é muito importante que as nossas estratégias, as nossas técnicas, a dinamização dos trabalhos esteja adequado ao público que nós temos hoje diante de nós. Depois, as competências e atitudes, a cooperação, a iniciativa, a motivação, a alegria, a responsabilidade, a participação, a disciplina ética, a plasticidade, a capacidade de estar sempre disponível para aprender, porque o nosso conhecimento é uma construção constante. Ninguém está apenas para ensinar, apenas para dar. Todos nós devemos ter uma atitude diária de estar para dar, para ensinar, mas também para receber e para aprender com a mesma humildade. Então, estes três grandes grupos de habilidades, eles são aqui o condutor para aquilo que nós vamos agora esmiuçar a seguir relativamente, então, ao perfil do educador espírita, aqui de uma forma muito particular e com todo o carinho. Assim, o papel do educador, mais do que ensinar, é provocar a reflexão. É isto, é esta grande mudança no paradigma da educação que nós temos que trazer também, sempre que possível, levar para a escola e trazer também para a casa espírita. Nós não podemos continuar com a atitude de meninos, eu venho aqui para vos ensinar. Não, eu venho aqui para ensinar e para aprender convosco. Eu venho aqui para vos desassossegar, para pensar com vocês, para trazer aqui uma quantidade de ferramentas que eu acho que vocês podem usar para trilharem os vossos próprios caminhos e eu estarei aqui para dar então esse suporte. Então ser um facilitador de conhecimento, extraindo das crianças e dos jovens as suas ideias, as suas intenções, de modo a construir uma aula ou um encontro que seja interessante e capaz de corresponder à expectativa e à necessidade do grupo. É desta forma que nós vamos conseguir chegar àquilo que interessa à criança e ao jovem. E é desta forma que também podemos responder a uma outra problemática que muitas vezes se apresenta aqui, é porque é que cada vez mais os jovens se desinteressam e deixam a casa espírita, frequentaram a educação espírita logo em crianças e a partir de determinado momento desapareceram e nunca mais voltaram. Porquê? Porque não lhes interessa. Porque nós não conseguimos chegar lá. E isto é extremamente importante. Nós temos que perceber o que é que eles lhes interessa e vamos explorar com eles as fontes de interesse deles. Aquilo que vai ir ao encontro dos problemas que eles estão a viver neste momento. Das dúvidas, das dificuldades. E se nós os ajudarmos a encontrar dentro da doutrina espírita as ferramentas que eles precisam para dar resposta a estes problemas, então eles envolvem-se. Se nós lhe dermos espaço na casa espírita, então eles sentem pertença. E isto é extremamente importante. E não é difícil de perceber, porque nós, enquanto adultos, funcionamos exatamente da mesma maneira. Eu vou à casa espírita, eu tenho uma dificuldade, eu tenho um problema. Se eu encontro um caminho, se eu encontro uma resposta, eu sinto-me envolvida, eu continuo. Se aquilo até pode ter muito jeito, mas cá a mim não me disse nada, então eu vou embora. Então as crianças e os jovens, eles têm as mesmas necessidades que os adultos, adaptadas às suas idades e merecem a mesma atenção e o mesmo respeito. Daí, agora, relativamente ao educador espírita, há alguns pontos que são extremamente importantes e que nós gostávamos de referir aqui rapidamente. Porquê? Porque cada um deles dava para nós falarmos durante muito tempo, mas o momento não é oportuno para tal, e então vamos deixar aqui em aberto muitas coisas para que todos possamos ficar a pensar. Estes 3 pontos aqui colocados são pontos que são muito particulares, muito íntimos de cada um. A questão de estar motivado para trabalhar com crianças e jovens. Porque se eu não estiver motivada para este trabalho, eu não me devo oferecer para fazê-lo. Trabalhar com crianças e jovens é um trabalho extremamente exigente e que nos
nos tem que envolver muito e nós temos que nos preparar muito. Às vezes as pessoas acham que têm que se preparar muito quando vão falar com adultos, porque os adultos já têm mais conhecimentos e ninguém quer ficar mal. No entanto, as crianças têm uma coisa que os adultos perderam, que é a capacidade de questionar tudo. E muitas vezes os adultos não fazem isso, porque pensam assim, eu precisava, eu queria, eu tenho desejo de saber isto, mas eu não vou perguntar, porque os outros já cá estão há mais tempo do que eu e podem achar que a minha pergunta é parva. Nenhuma pergunta é parva. Nenhuma pergunta é parva. E isso fica já aqui bem sublinhado para que toda a gente pergunte o que quiser no chat. Todas as perguntas são válidas, todas são úteis e todas trazem respostas a quem as faz e a quem se propõe a respondê-las. Mas muitas vezes os adultos deixam de fazer. Mas as crianças fazem. Eles questionam tudo. Portanto, isso leva a que nós tenhamos que estar motivados para este trabalho, que é bastante exigente e dinâmico. Depois, ter plasticidade, ter a capacidade de chegarmos em frente a um grupo e rapidamente percebermos o que é que temos diante de nós e rapidamente nos adaptarmos ao grupo que temos à nossa frente. Porque não é o grupo que tem que se adaptar ao educador, é o educador que tem que se adaptar ao grupo. E não é a maioria do grupo, é o grupo todo. Às vezes também ouvimos as pessoas dizerem assim, mas eu no meu grupo, como é que eu faço? Eu no meu grupo, eu tenho uma criança que é diferente. Bem, se eu no meu grupo tiver uma criança que é diferente, então quer dizer que o meu grupo só tem uma criança. Porque se o meu grupo tiver 10 crianças, eu vou ter 10 crianças diferentes, porque não há duas crianças iguais. Eu tenho 2 filhos e eles são os 2 diferentes. E de certeza que todos vós, se tiverem filhos, não têm 2 filhos iguais, porque nem os gêmeos, eles são iguais. Então, entender que um grupo não é só questão de ser heterogéneo na idade, é partirmos do pressuposto que todos aqueles que ali estão são diferentes, com características diferentes, com necessidades diferentes, vivências diferentes, entendimentos diferentes, e somos nós que temos que lá chegar. Depois, ter maturidade emocional. Ter maturidade ao nível da idade, sim, é importante. Não quer dizer, e já falámos isto várias vezes, que não possa haver jovens a trabalhar, jovens mais velhos, a trabalhar com grupos mais novos. Pode, deve, é haver, contudo, um adulto que orienta o trabalho. Porquê? Porque os jovens podem ter até uma condição já emocional, estarem muito bem preparados e até doutrinariamente, mas faltam-lhe alguns aspectos que vêm com a idade e que só vêm com a idade e que nós vamos falar agora a seguir. No entanto, nós também sabemos que há muitos adultos, também eles com bastante conhecimento doutrinário, mas que não têm a maturidade emocional. E queremos dizer o quê com isto? Queremos dizer que se eu não estiver bem, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Se eu não tiver as minhas emoções bem controladas, eu não consigo auxiliar outros, principalmente quando estes outros são mais novos, a orientarem as suas emoções. Então, esta maturidade emocional é extremamente importante. E para subsidiar estes 3 pontos, temos também uma frase da Amélia Rodrigues, este espírito iluminado, que nos diz que o primeiro passo de quem ensina deve ser dado no sentido de educar-se, sempre e a vida inteira. Quando nós falamos de crianças, normalmente nós falamos de educar. Quando nós falamos dos adultos, normalmente nós falamos de reeducar, porque quer dizer que alguma coisa lá atrás não ficou bem feita. E todos nós sabemos que lá atrás temos muitas coisas que não estão a 100%, às vezes nem a 50%. E por isso, esse é o nosso trabalho da vida inteira. Nós estamos cá para nos aperfeiçoarmos. Mas esperarmos, estarmos perfeitos para enverdar no caminho de auxílio aos outros, então nunca chegaremos a fazer nada. Temos que fazer este trabalho em conjunto, irmos-nos educando sempre e sempre tendo presente que somos o exemplo daqueles que caminham connosco e por isso somos sempre educadores. Para além disso,
Temos também a questão extremamente importante do conhecimento. O educador espírita é fundamental que tenha conhecimento das características psicológicas de cada grupo etário, seja ele misto ou não, procurar as características de cada grupo etário, porque elas estão bem definidas e podemos encontrá-las no programa orientador de educação espírita para crianças e jovens da Federação. Estão lá as características psicológicas de cada faixa etária, então é muito importante que o educador tenha presente as características de cada grupo, tenha conhecimento da realidade da vida das crianças e jovens que integram o grupo, ter noção de como é que é a vida daquelas crianças, as vivências, as experiências, as problemáticas ao nível geral, para poder ser mais assertivo na condução das suas propostas de trabalho. Ter conhecimento doutrinário é fundamental, claro. Ter conhecimento do programa que está a utilizar, de toda a literatura infanto-juvenil que tem ao seu dispor, de outros recursos, de outras ferramentas, sejam elas quais forem. Hoje temos tantas ferramentas ao nosso dispor, temos tantos materiais. No nosso material temos um novo recurso que a Manuela falará a seguir, que também é facilitador de todo este trabalho, que é um póster que nos dá uma visão geral das várias problemáticas, dos vários pontos de interesse, temas, recursos, tudo para facilitar todo este trabalho. E uma coleção de livros de suporte que nos ajudam a desenvolver qualquer dos temas que possam suscitar dúvida ou necessidade às crianças. A imagem que nós colocamos aqui hoje, ela não é inocente. Não colocamos imagem de nenhum recurso do nosso programa. Colocamos uma imagem de livros de Dona Maria O'Neill, à qual nós gostávamos de fazer hoje também o nosso tributo, pelo trabalho que teve, pelo exemplo que foi, pela inspiração que é para nós e para este trabalho que está a ser desenvolvido já há algum tempo. No sentido de que esta mulher foi escritora, foi poetisa, foi jornalista, feminista, foi espírita e teve o cuidado, a preocupação de criar uma coleção de livros para crianças, livros com conteúdo ético, moral, histórias contadas no seio familiar, tal e qual como a coleção de livros que integra este programa, também ela inspirada nesta grande mulher. Para além disto, e nas palavras de Bezerra de Menezes, é muito, muito importante, subsidiando aquilo que foi dito, que o servidor que se integra na evangelização procure continuamente a atualização de conteúdos, de procedimentos didático-pedagógicos, lembrando sempre que o que serve a uns não serve a outros. E se nós dermos a mesma coisa a todos, nós vamos estar a errar com alguém. Lembrando sempre que as gerações evoluem, vêm cada vez mais despertas, e se nós quisermos dar hoje aquilo que foi dado há 20 anos, há 10 anos, há 5 anos, não vai servir. E continuando, dentro das características do educador espírita, a clareza e a objetividade. Falar de forma clara, com um vocabulário adequado à faixa etária a quem está a falar, para que a mensagem seja eficaz e seja recebida por todos. Saber reconhecer e acompanhar as problemáticas dos mais novos, porque os mais novos têm problemas, às vezes problemas mais graves que os adultos. Engano nosso, orgulho, muitas vezes que nos vem com a idade, de acharmos que o problema dos crescidos é que é sério, é que é relevante. As crianças não têm problemas. Queixas-te do quê? Tens tudo.
mas às vezes falta o principal. Às vezes faltamos nós, enquanto pais. Bem, mas hoje não vamos por aí. Saber reconhecer e acompanhar a problemática dos mais novos é extremamente importante. Às vezes somos nós os primeiros a perceber que alguma coisa está errada. É preciso ler a cara de quem está à nossa frente. É preciso ler a expressão facial. É preciso ler os gestos, as atitudes, a forma como respondem, até a entoação da voz. E nós vamos perceber se as coisas estão bem, se há alguma coisa que não está bem, se há alguma coisa que inquieta, se há algum problema e tentarmos, é claro que não forçando, mas tentar perceber, tentar chegar lá para ajudar a encontrar uma solução. É essa a nossa responsabilidade e a nossa obrigação. Ter capacidade de criar empatia. A empatia é muito importante e a empatia tem lugar nos primeiros contactos. No primeira, na segunda, na terceira, reunião, sessão em que nos encontramos. Quando nós conseguimos criar empatia com o outro, tendencialmente tudo aquilo que nós lhe apresentarmos será aceito. Ele vai desbloquear, ele vai aceitar, ele vai querer, ele vai beber aquilo que nós lhe estamos a dar. Muito pelo contrário, se nós não conseguirmos criar empatia, nós podemos estar a dizer a coisa mais assertiva, nós podemos estar a oferecer os recursos mais interativos, que ele não vai ligar, ele não vai querer. E, uma vez mais, com as crianças funciona exatamente como connosco, adultos. Se nós tivermos empatia pelo outro, aquilo que o outro nos diz, nós acolhemos, nós aceitamos. Podemos concordar mais ou podemos concordar menos, mas ouvimos, recebemos. Quando nós não criamos empatia, e às vezes até criamos antipatia, o outro pode estar a dizer coisas fantásticas e nós fazemos assim, está bem, está. Quando fazemos, porque às vezes entra por um ouvido e sai por outro, nós desligamos, bloqueamos e nem sequer ouvimos. E isto acontece, não é com o adulto nem com a criança, isto acontece com o ser humano, acontece com todos, nós funcionamos da mesma maneira. Capacidade de articular grupos mistos. Há pouco a Cândida estava a falar nisso e não é fácil, realmente não é fácil. Grupos mistos em termos de idade, mas tendo em conta que mistos são eles todos, é um trabalho acrescido. Não é fácil para quem? Não é fácil para o educador. Porquê? Porque é mais exigente. Quem é que vai ganhar mais com o facto do grupo ser misto? As crianças podem ganhar? Podem. Quem ganha mais será sempre o educador. E é importante nós nunca nos esquecermos disso, em qualquer trabalho que nós fazemos. Quando o desempenhamos de alma e coração, os outros podem ganhar, mas nós ganharemos sempre. Para organizar encontros, de qualquer forma, também em relação à articulação de grupos mistos, no programa há várias sugestões de estratégia que também ajudam a ultrapassar esta situação quando nós a encontramos como uma dificuldade. Há várias estratégias para isso. Depois, para organizar encontros, capacidade de organizar encontros onde seja explorado o programa em benefício do grupo que temos à nossa frente. O que é desejável não é nós decidirmos o que é que nós vamos fazer com o grupo. Nós já temos isso na escola e é tão chato. Felizmente já existe a flexibilidade curricular mais ou menos. Mais ou menos. Aqui não pode ser assim, não tem que ser assim. Nós não temos que pegar num tema e levar tudo de fio para fio, porque eu acho que vai ser interessante para o grupo. Não sou eu que tenho que achar. É o grupo que tem que achar. Eu vou estar a fazer um trabalho com eles e para eles, não para mim. Aquele trabalho não é meu, não é para mim, é para eles. Então é com eles que eu tenho que ver o programa. É com eles que eu tenho que ver o que é que vocês querem saber. O que é que vos interessa? Quais são os vossos problemas? E vamos perceber isto, a Manuela vai trazer isto muito bem, e quando mostrar aquele fabuloso quadro de temas, isto vai se encaixar perfeitamente. Depois, ter capacidade de articular o conhecimento à vida no dia-a-dia das crianças e jovens. E isto era aquilo que comentámos há pouco, que será aquilo que realmente os vai prender ao estudo dentro da casa espírita. É exatamente o pegar naqueles conteúdos
e enquadrá-los na sua vida. O importante não é que eles adquiram conceitos. Os conceitos, isso vai ser uma consequência do estudo. O importante é que, com aquele trabalho, eles resolvam os seus problemas, eles eles encontrem resposta para as suas questões e eles consigam viver melhor o momento presente nas suas vidas. Ter capacidade de guiar e orientar as diferentes pesquisas e intervenções. Nós somos o orientador. Nós estamos a ensiná-los a pesquisar. Eles trazem as questões e com eles nós vamos orientar este trabalho. Conhecer os prós e os contras das tecnologias é fundamental porque a tecnologia é o nosso dia-a-dia, hoje então mais do que nunca. Na internet existem muitas coisas boas, é verdade, existem muitas coisas más também, e é importante nós ensiná-los a fazerem essa filtragem. E essas aprendizagens, eles podem levá-las da casa espírita para o seu dia-a-dia, para a sua vida, e é o desejável é que assim seja, e possam adequá-las a qualquer busca que façam dentro das tecnologias. Saber gerir e usar estas ferramentas nos encontros. Hoje nós estamos à distância. Temos esperança que dentro de algum tempo, o mais curto possível, com segurança, possamos voltar ao regime presencial em todos os aspectos. É claro que estas ferramentas serão úteis dentro da casa espírita e permitem-nos manter até um trabalho que vai além das paredes da casa, não é? Nós podemos criar com o grupo trabalhos que depois continuamos a desenvolver online. De qualquer forma, também deixar só aqui uma nota para termos a atenção que neste momento em que estamos à distância, a carga de ecrã nas nossas vidas é tão grande que é importante nós termos isso em conta e saber que não é desejável abusar. Há muitas coisas que neste momento eles não podem deixar, não é? Eles têm aulas na televisão, eles têm aulas no computador, eles têm outras atividades no computador. A educação espírita neste momento também pode ser no computador, no entanto, chama aqui a atenção para os tempos que devem ser comedidos. Não temer pedir ajuda e promover maior interação entre educadores e outras casas espíritas. É aquilo que nós estamos a fazer nestes encontros e é aquilo que é muito importante que nós façamos no nosso dia-a-dia. E todas estas ferramentas, estas reuniões à distância vêm facilitar a nossa vida, porque nós podemos estar num ponto do país e reunirmos com o outro ponto do país sem sairmos do conforto do nosso lar, sem termos gastos de combustível e só não fazemos se não quisermos. As interações são extremamente importantes porque elas são ricas. Se nós nos fecharmos nos nossos conceitos, na nossa casa, na nossa forma de proceder, provavelmente nós, dentro de algum tempo, vamos falhar, vamos estar passados. Depois, estar em permanente capacitação, abertos a aprender, também e sempre com aqueles que nós temos à nossa frente, que são as nossas crianças e os nossos jovens. Às vezes nós achamos que vamos ensinar e nós aprendemos muito mais do que ensinamos. E ter esta noção é muito importante. Depois, para finalizar, a autoavaliação. Mas quando nós falamos de autoavaliação, falamos do produto do trabalho realizado. Não no sentido de avaliar as crianças. Não, jamais. Isso é na escola. Na educação espírita não se pretende avaliar ninguém. Se a criança aprendeu o que é o perispírito, se percebeu o que é o perispírito ou não percebeu o que é o perispírito. Não é por aí. Quando nós falamos de autoavaliação, estamos a falar da nossa autoavaliação enquanto educadores. Se nós percebemos no nosso trabalho que ele chegou aos corações das nossas crianças, se ele serviu para lhes trazer as respostas que elas precisavam, se esse trabalho as estimulou, se foi dinâmico, se elas se mantêm ligadas ao trabalho, aí nós já vamos ter as nossas respostas.
Então, o que é importante nós aferirmos é a forma como nós o estamos a fazer, não a aprendizagem que a criança fez. A aprendizagem que a criança fez, ela vai ser aferida na vida. E provavelmente não é agora, não é nos próximos 6 meses. Se calhar é nos próximos 6 anos, 16 anos, 60 anos. Nós não sabemos. Para finalizarmos, que o nosso tempo está muito contadinho, ficar aqui o resumo do que a educação, do que é tão importante, ou nós consideramos tão importante aqui na educação espírita. Exercida com sucesso quando o educador dispõe não só dos conhecimentos doutrinários, mas também das atitudes e comportamentos para os mobilizar, bem como de motivação capaz de levar o grupo à aquisição dos conhecimentos com impacto nas suas vidas e no seu dia a dia. Neste momento, não basta ter boa vontade. Neste trabalho, a boa vontade não chega, porque se a boa vontade não chega nos outros trabalhos, também não pode chegar neste. O conhecimento doutrinário é muito importante, só não chega. Ora, dentro de todas estas características, eu tenho quase certeza que dentro das casas espíritas há uma quantidade de trabalhadores que se enquadram neste perfil. Não quero ser otimista, quero ser realista. E nós estamos sempre em aperfeiçoamento, estamos sempre em mudança e podemos nos sempre preparar para sermos e estarmos como nós consideramos melhor. Finalizamos com este excerto de Vinícius, de onde destacamos que educar é salvar. E é desta forma que a Federação Espírita Portuguesa vê a educação infantil-juvenil e lhe dá tanta importância, e todo este trabalho foi feito neste sentido, com muito carinho, com muito amor, exatamente porque é a educação que nos salva.